Olá, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na casa de cada um de vocês. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, Pai de Jesus Cristo, esse Deus que tem nos trazido a alegria da cura para muitas pessoas. Essa semana, com a graça dele, nós tivemos muitas recuperações, mas esse mesmo Deus também que tem trazido consolo para as famílias enlutadas, para as famílias que têm perdido os seus queridos, suas queridas. E nós estamos aqui constatando e conscientes de que estamos vivos, né? E por estarmos vivos estamos louvando e dando glórias a Deus, a esse Deus maravilhoso. Por isso vamos erguer as nossas vozes, vamos cantar, mas antes vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor que é maravilhoso, que está em todo lugar, que está aí na casa de cada irmão, de cada irmã. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos juntos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Fica, Senhor, com cada coração, que o Teu Santo Espírito toque as mentes e os corações, para que a Tua palavra possa ser revelada a cada um, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, no nome e pelo sangue de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Meu prazer é te louvar.
Deus maravilhoso que nos acolhe, que está conosco, que nos quer bem pertinho dele. as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória.
irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Vai lá, luz. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nosso Pai, nosso Deus, nos ergue, Senhor. Nos ergue, Senhor, nesse tempo, ó Pai. Nesse tempo tão difícil para nossa nação, tempo de doença, de morte, de luto, tempo de política, de problemas na política, Senhor. Nos ergue, Senhor. Ergue o Teu povo, Senhor, para que essa nossa nação seja forte. Fortalece os brasileiros, ó Deus, para que a gente não desista, ó Deus. E ajuda-nos, ó Pai, a consolarmos uns aos outros com a consolação que o Senhor nos consola. No nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Pai querido, como é bom estar em Tua presença, junto com os irmãos e irmãs, para Te adorar neste culto prestado a Ti. Senhor Deus, agradecemos por este momento em que podemos, Senhor, devolver a Ti uma pequenina parte do muito que o Senhor nos dá. Pai, recebe nossos dízimos e ofertas como gesto de gratidão, amor, fé e partilha por tudo o que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre fiéis com os nossos dízimos, para que o Teu reino cresça cada vez mais. Pai querido, prepara-nos agora para ouvir e compreender e praticar a Tua palavra, que será ministrada a nós neste momento. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, querida igreja, querido povo de Deus, bendito seja o Senhor que nos reúne mais uma vez
nesse mês de abril, né, quase findando o mês de abril, nós estamos aqui para novamente, através deste canal, falarmos, nos encontrarmos aqui em nome de Jesus. Bendito seja Deus porque pudemos louvar a Ele nesta noite com alegria, louvar com o coração quebrantado, preparar o solo do nosso coração através do louvor para recebermos a palavra de Deus que nos transforma, como nós vimos hoje na escola dominical, através do profeta Abacuque. Bendito seja Deus, um homem totalmente focado no Senhor. Querida igreja, nós vamos então, nesta noite, falar sobre foco, sobre alvo. E nós encontramos lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses e ele dá várias recomendações. E aqui no capítulo 3, ele fala sobre a certeza que ele tinha, o foco, o alvo dele. E aí ele fala: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve nessa carta: prossigo para o alvo, para o foco, para a meta. E quando nós pensamos nesta palavra, né, foco é um ponto que converge a alguma coisa, é o cerne, é o centro, é o coração, é aquilo que nós focamos, aquilo que nós olhamos e vamos caminhar para alcançar. O contrário de foco, né, é a dispersão, é o desvio, a divergência. Então, se eu não sou uma pessoa focada, eu sou uma pessoa dispersa, eu sou uma pessoa que desvio, eu sou uma pessoa que vive em constante divergência. E nós então podemos pensar: você é uma pessoa focada? Você é uma pessoa que tem uma meta? Você é alguém que, vamos dizer assim, normalmente no início de ano, né, nós traçamos metas. Você é uma pessoa que traça a meta e percorre essa meta? Você é alguém que tem um foco e percorre esse foco verdadeiramente? Amados, o apóstolo Paulo, ele não teve dúvida. Ele não teve dúvida quanto ao foco, quanto ao alvo que ele deveria percorrer. Ora, nós sabemos bem que o apóstolo Paulo, antes Saulo, né, que nós já falamos, ele tinha um foco. Ele tinha sido dado a ele um foco, uma meta. Você vai percorrer os lugares e vai eliminar os cristãos. Esse era o foco. Mas a partir do momento que o Senhor entrou na vida de Saulo e transformou Saulo em Paulo, o foco dele foi outro. O foco dele foi anunciar as boas novas da graça. Esse foco, né, que nós precisamos ter em todas as circunstâncias da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos caminhar como marido, como família, como trabalhador, mediante focos. Porque quando nós não temos foco, nós dispersamos. Quando nós não temos foco, nós desviamos. E muitas das vezes desviamos e não retomamos. Quantas vezes, e eu digo isso para mim nessa noite, o foco do exercício. O foco do exercício, ele está um pouco desviado ultimamente na minha vida. E eu preciso retomar esse foco. Eu preciso refazer esse foco. Eu preciso trazer ele de volta e não continuar divergindo dele, não continuar dispersando dele. Mas em contrapartida, os outros focos, eu tenho
para mim que eu posso melhorar, mas eu tenho para mim que eu estou caminhando para atingir, logicamente, aquilo que é família, aquilo que é a minha vida e, em especial, aquilo que é o trabalho de Deus, que Deus colocou nas mãos porque é para Ele, e assim, então, esse foco nós temos caminhado para não desviar dele. A pandemia, sim, a pandemia ela causou alvoroços, a pandemia causou desvios, é fato, e nós não podemos negar isso. A pandemia, em muitas das nossas casas, nós estávamos talvez até caminhando com um foco, mas tivemos que retomar, tivemos que fazer alguns desvios. Quando fazemos alguns desvios para retomarmos o foco, glória a Deus. O nosso problema é quando fazemos desvios e não retomamos, e não focamos novamente, não trazemos de volta o foco e vamos lá, então vamos seguir. Eu tive que fazer um desvio aqui, por conta da pandemia, por conta da situação da minha casa, por conta da minha situação financeira, mas agora eu vou retomar. Bom, quer ver um desvio que nós tivemos que fazer? A questão da construção da igreja. Para nós, o foco era, até maio, estar pelo menos com as paredes erguidas, o teto, para que quando pudermos voltar, nós já pudéssemos ou vamos poder estar lá dentro, mesmo sem ter nenhum tipo de acabamento. Mas a pandemia nos fez desviar, porque por conta de várias situações, incluindo processos na prefeitura, incluindo levar para a prefeitura e depois ter que fazer readequações no projeto, isso nos fez desviar, mas nós desviamos, mas já estamos retomando para que o foco seja alcançado. Meus queridos, querido povo de Deus, Paulo, ele entendeu a partir da sua conversão, ele entendeu a partir do toque do Espírito Santo sobre a vida dele, que o foco ao qual ele estava firmado foi mudado. Ele entendeu que aquele foco não era um foco que iria gerar vida, aquele foco era um foco de morte, literalmente, porque ele matava, ele era assassino. E nós precisamos também entender que, como eu disse, às vezes precisamos remanejar, precisamos retomar, precisamos refazer, precisamos desviar, mas o nosso problema não está quando precisamos fazer isso. O nosso problema está quando fazemos isso e não retomamos, e não trazemos o foco de volta, como a lente da câmera, a lente que você vai tirar uma foto e ali, fica desfocado. Nós não podemos tirar aquela foto, porque não vai ser uma foto que vai ser vista com clareza, e nós então temos que retomar nas nossas vidas. Nós estamos vivenciando aí tempos difíceis, mas você não precisa perder o foco. Você não precisa ter um desvio ao ponto de não trazer de volta. Peraí, eu planejei isso, mas não deu certo. Eu planejei trabalhar em tal local, mas não deu certo. Mas então eu vou retomar e eu vou enviar currículo e eu vou me dispor a refazer o foco, a retomar e a costurar aquilo que eu preciso, para que eu possa então, tão logo tudo isso vá melhorando, que aliás nós já estamos num processo aí quase, esse quase, ele tem um quase, não é quase, tá vendo? Entendeu a diferença? Quase e quase, nós estamos aí. Eu estava ouvindo ontem sobre Ribeirão Preto, e nós estamos vivendo um período que o nosso foco é voltar para a igreja, mas eu estava ouvindo que nós estamos sendo agraciados pelos lockdown, pelos distanciamentos, pelos horários que tinham que fechar as coisas. Então isso contribuiu um pouco para que os hospitais dessem uma
uma pequena baixada, mas muito pequena, mas foi uma baixada nas internações. E ele disse: nós vamos ver agora daqui a 15 dias o que vai acontecer. Se daqui a 15 dias esse patamar melhorar, esse patamar diminuir, significa que algo está acontecendo. As vacinas estão sendo aí ministradas, mesmo que a um passo meio que de tartaruga, mas está. Mas em contrapartida ele disse: no entanto, se daqui a 15 dias essa situação retomar, né, os números começar a aumentar, então vamos orar, mas vamos nos cuidar, porque aquilo que foi liberado, amados, foi liberado para agir a partir de nós. Não fica olhando exemplos errados. Olhe para aquilo que você sabe. Eu preciso sair de máscara, eu preciso usar o álcool em gel, eu preciso manter distanciamento, e assim a gente vai conseguindo vencer essa situação que tirou o nosso foco. Então o nosso tema hoje é foco. Foco na empresa, foco no casamento. Você perdeu o foco no seu casamento, retome o foco. Você se casou para quê? Você se casou para ser um com o outro, um pelo outro. Retome o foco. Em casa com os filhos, retome o foco. Nossa, essa pandemia tirou o foco dentro de casa, as crianças estão assim, estão assim. Retome o foco. Pai e mãe é você, aquele que cuida, você é a avó que cuida. Retome o foco com o seu neto, com o seu sobrinho, com aquele que é menor, né? E uma outra coisa que eu também percebi nessa semana, que muito mexeu, foi a questão do Brasil não ter o foco, vamos dizer assim. Ele não tem os números, ele não conseguiu fazer a estatística até agora dos números dos órfãos. Várias famílias, ou o pai morreu, ou a mãe morreu, ou os dois morreram, e isso faz a família perder o foco. Pense comigo, pense bem, sem a mãe, às vezes era só a mãe que tinha, a mãe foi pega pela Covid, como é que ficou aquela família? Totalmente desfocada. Tinha o pai e a mãe, morreu o pai, ele era o supridor da casa, e agora? Como é que vai ser? Tirou o foco, houve algo ali além das circunstâncias da família. Ela estava caminhando de uma forma, aí aconteceu tudo isso. Então é tempo. Olha quantas famílias vão ter que rever o foco, quantas famílias vão ter que retomar, porque a pandemia desviou. Estou dizendo que foi algo que não estava no planejamento daquela família. Mas também nós temos aquilo que nós às vezes desviamos por nossa própria conta, por nosso próprio egoísmo, pela nossa própria forma de viver, por aquilo que nós achamos que vai ser, e lá muitas vezes nós sabemos que não deveríamos fazer, mas a gente vai lá e faz. Então nós precisamos retomar o foco. Bom, nós estamos falando de foco em várias áreas, mas nós vamos falar do foco principal, que é a vida do cristão. E a vida do cristão, ela não dissocia da vida nossa comum. Nós não podemos ser, eu sou uma pessoa enquanto pastora, e sou outra pessoa enquanto mulher, e sou outra pessoa enquanto mãe. Não, nós estamos interligados, certo? E isso faz, nós temos um mesmo foco. Como cristão, como cristã, o nosso foco, a nossa meta é alcançar, né? Primeiro é ser alcançado. Esse Cristo que morreu na cruz por nós, nos alcançou, nos deu a vida, e nós precisamos então caminhar focados, olhando para Ele. Mesmo que vivíamos uma vida totalmente atrapalhada, como o apóstolo Paulo, uma vida totalmente fora da presença de Deus, o que nós temos? Nós temos então a oportunidade de caminharmos focados no Senhor, e Ele vai nos direcionando.
Ele vai nos ajudando, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos dando um espírito de conhecimento, Ele vai nos dando discernimento para sabermos, é hora de eu fazer isso, é hora de eu retomar, é hora de eu fazer, de eu traçar essa meta, né? A meta é como uma linha, né? Eu traço e lá na frente eu vou alcançar algo, eu vou alcançar um alvo. É como tira o alvo, né? Que você pega a flecha e manda e acerta o alvo. Às vezes o alvo está lá, mas a gente acerta, né? Aquele tabuleiro que tem de você acertar, né? Você acerta à direita, você acerta à esquerda, você acerta embaixo, mas no alvo você não acerta, mas você precisa continuar tentando. Muito bem, o apóstolo Paulo então nos ensina, nos encoraja nesta noite a sermos focados. O primeiro versículo que eu li, né, é que ele fala que ele prossegue para o alvo. A palavra prosseguir nos dá aqui um entendimento de que ele não parou. Prosseguir, ele não parou, ele continuou, mesmo com tudo que Paulo estava vivenciando, mesmo com prisões, mesmo com situações diversas, ele diz, eu prossigo. Amados, quantas vezes, qual a menor dificuldade que nós temos, nós paralisamos, nós não prosseguimos, nós não avançamos, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu prossigo, e eu estou dizendo para você, igreja de Filipe, que é para vocês prosseguirem. Prosseguir para onde? Para o alvo. Você tem um alvo na tua vida, meu querido? Você tem um alvo como um homem de Deus? Você tem um alvo como uma mulher de Deus? Você tem um alvo como um profissional da saúde? Ou um profissional de casa? Um profissional de banco? Seja lá onde for, você tem um alvo. Você tem um alvo como homem, como marido, como esposa, como filho. Você tem um alvo como discípulo e discípula de Jesus? Os discípulos, eles tinham, Deus colocou na mente deles, a partir do preencher do Espírito Santo, né, o Pentecostes, que nós vamos vivenciar aí em breve, e colocou para eles o alvo, e o alvo era, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando, falando em batismo. Ontem nós tivemos um batismo, né, o nosso querido discípulo Fred, ele se batizou, ele não aguentava mais. Semana que vem nós vamos passar o batismo dele aqui rapidinho para que vocês possam ver. Mas ele queria muito, ele falou, eu não aguento, nós vamos esperar até quando? E aí nós fomos trabalhando e ontem nós fizemos o batismo do Fred e ele ficou extremamente feliz. E nós também ficamos felizes. Sabe, amados, se você já foi batizado, vou dizer isso para você. Você já foi batizado? Você tem um foco. Porque quando você entrou nas águas do batismo, seja por imersão, se foi por derramamento, eu não sei como foi, na nossa igreja nós estamos tendo o costume de ser por imersão, mas já tivemos também por derramamento. E eu digo sempre que não é a quantidade de água, é o que você recebe do Espírito Santo de Deus. Mas você que já foi batizado, quando você foi batizado, você assumiu ali um foco, você assumiu ali um alvo. E a minha pergunta para você é, a pandemia, com todos os desdobramentos dela, que não tem como negar, né? Mas a pandemia tirou o seu alvo como cristão, tirou a sua fé, tirou a sua caminhada, tirou o seu foco, você parou de prosseguir? Eu já disse isso em outra pregação e vou dizer novamente. Se nós nos mantermos fiéis, se nós nos mantermos firmes, prosseguindo como estamos, quando pudermos nos encontrar presencialmente, vai ser uma festa de encontro, uma festa com todos nós juntos, né? Adorando, louvando, vai ser um culto maravilhoso, mas você precisa prosseguir.
prosseguir. Paulo está claro aqui, prossigo, né? Mas ele prossiga para quê? A fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Deus. Paulo tinha plena convicção de que ele estava aqui, de que ele estava prosseguindo, de que ele estava anunciando, mas que tudo aquilo tinha um alvo maior. O prêmio celestial, a salvação, a eternidade. Meus queridos, nós por vezes achamos que a nossa vida é isso aqui. A minha vida é ir lá trabalhar, a minha vida é pagar minhas contas, faz parte, é isso mesmo. Mas o nosso alvo maior é o encontro celestial. E Paulo, ele tinha plena convicção disso. Veja, meus queridos, eu tenho falado muito dele, porque é fato. Um assassino transformou-se em um homem de Deus, em um anunciador que tinha convicção do alvo, porque ele estava prosseguindo, porque lá na frente ele ia ter um encontro, porque lá na frente acontecesse o que acontecesse, ele sabia, ele tinha convicção. Você tem essa convicção, meu querido? Esse é o alvo do cristão. Amados, preste atenção. Cristão que não acredita na vida eterna, pode parar. Cristão que acha que é só aqui, então, não pode ser cristão. O cristão é aquele que segue a Cristo, a palavra cristão. E Cristo anunciou a vida eterna. E é interessante porque lá em 1 Pedro, capítulo 1, 8 e 9, olha o que Pedro, que também era um pescador, olha o que Pedro escreve para a igreja: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, crerem nele e exultam com alegria indivisível. Olha essa palavra, que não tem nada que vá dividir a fé de vocês. Não tem problema, não tem pandemia, não tem falta de trabalho, não tem dificuldade que vai dividir a fé. É indivisível. E ele fala para a igreja que não tinha visto Cristo. Ele estava dizendo ali: vocês amam sem ter visto. Amado, nós também precisamos amar esse Cristo pela fé. É pela fé. E aí ele continua: pois vocês estão alcançando o quê? O alvo da sua fé. Veja bem, a salvação das suas almas. Meus amados, a gente quando lê a Bíblia, a gente vai lendo, parece que ela entra assim, sabe, dentro da gente, aquelas palavras, e vão nos transformando, vão nos modificando. E quando a gente lê isso aqui, né, aquele povo que não conhecia, que não tinha visto, amavam, creram, tinham uma alegria indivisível, gloriosa, pois vocês estão alcançando. Olha o que ele fala: continuem assim, continuem caminhando desse jeito, continuem no alvo, continuem na meta, continuem com essa alegria indivisível, continuem com essa gloriosa fé, porque vocês vão alcançar o quê? A salvação. Aliás, ele diz aqui na tradução: estão alcançando a salvação. Que maravilha! Você está alcançando a salvação. Pense aí, como está a tua vida? E não atribua tudo à pandemia. Ela tem culpa? Sim. Ela causou transtorno? Sim, causou para nós. Nós estamos online por conta da pandemia. Nós não estamos online porque é mais fácil. Nós não estamos online porque é mais cômodo. Não, meus queridos, nós estamos online porque nós amamos vocês, e por amarmos vocês, e por sabermos que muitas pessoas não se vacinaram, incluindo eu, incluindo o pastor, incluindo o pessoal do louvor, incluindo os líderes do discipulado, incluindo um monte de ovelha, nós estamos assim por amor, que aliás
é o que Pedro escreve, um amor que nós temos que ter, que não é divisível, é indivisível. Não é porque nós estamos online que o amor que você tem por Cristo vai ser agora dividido. Então não amo mais. Então não posso ir à igreja. Então eu vou buscar outra coisa porque eu queria estar na igreja, eu também queria. E pode ter certeza, já falamos aqui e torna a dizer, é muito mais trabalhoso isto aqui do que estarmos na igreja juntos. Em termos de trabalho. Agora, em termos de alegria, é muito melhor ter vocês na igreja. É muito melhor o povo de Deus estar junto, reunido. Então, queridos, o alvo é retornarmos. Isso é um alvo também que nós temos. Bom, mas continuando então, Paulo tinha essa convicção. Pedro tinha essa convicção. E Paulo, então, ele também escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 26. Sendo assim, olha só, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto. Olha, ele faz a comparação com exercícios, né? Que naquela época tinha muita essa comparação. Ele fala, eu não estou correndo, o corredor, ele não corre, o maratonista, ele não corre como quem não tem um alvo. Ele sabe que ele precisa, a hora que bate a hora dele ir, ele precisa ir para ele chegar no alvo. Então ele está dizendo aqui que eu não corro como quem não tem alvo. Eu não estou correndo à toa. Nós não podemos ser cristão à toa. Eu sou só por ser. Eu falo que eu sou, eu falo que eu creio, mas o alvo está longe de mim. Não, ele tem que estar perto. E aí ainda ele conclui, eu não luto como quem esmurra o ar. Não, eu estou lutando porque eu sei que eu aqui tenho um alvo a percorrer e a alcançar. É esse o recado, né, que Paulo dá aos coríntios e dá para nós nessa noite. Muito bem. Lá em Mateus 6,33, nós encontramos o seguinte. Olha o que Jesus disse. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha os alvos que o Senhor coloca para nós. Buscar, primeira temos aqui o verbo buscar, verbo que indica ação. Buscar, depois, de que forma? Em primeiro lugar. Não é buscar de qualquer jeito. Não é hoje eu busco, amanhã eu esqueço. Não é hoje eu tenho o alvo, amanhã eu não tenho. Não. Jesus está dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, alcançar vidas para Jesus, para fazer parte desse reino. E a justiça de quem? Do homem? Não, a justiça de Deus, e Ele é o justo juiz, e nós sabemos que a justiça dele não falha, e nós sabemos que Ele não vem com a sua justiça para colocar um peso sobre nós, mas Ele vem com a sua justiça para nos libertar, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, foi para sermos libertos. Precisamos ser libertos de muitas coisas, e Ele vem para nos libertar. Então Ele diz, Ele dá esse conselho para nós. Busque em primeiro lugar. O que é que você tem buscado em primeiro lugar? O que é que você tem, quando você abre os seus olhos? Qual a primeira coisa que você pensa? Durante o dia, o que você tem buscado? Pastor, eu não estou nem buscando mais nada porque essa pandemia... Então você está errado. Você precisa continuar buscando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É a primeira coisa que você tem que buscar. Às vezes nós invertemos a ordem. Nós buscamos as outras coisas. E aí as outras coisas dão errado. Aí nós vamos buscar o reino de Deus. E aí colocamos até a culpa em Deus. Pense bem nisso. Lembre que, como nós estamos falando de foco, os focos da nossa vida dependem das nossas ações, dependem das nossas atitudes. Mas nós também sabemos, e estamos vendo aqui hoje, que Ele é o nosso foco,
e Ele nos dá discernimento, Ele nos acompanha, Ele nos dá sabedoria para que os focos da nossa vida possam ser retomados, para que não haja tanto desvio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Bom, nós precisamos entender também que, como o foco da nossa vida é Jesus, nós não podemos ser partidários, nós não podemos seguir moda, nós não podemos seguir a onda. Nós temos o seguidor, né? Seguindo Jesus. Ele é o nosso foco. Porque se ele não for o nosso foco, nós vamos seguir moda, nós vamos seguir partidos. E nós estamos vivendo aí uma política, né, deverasmente atrapalhada. Vou usar esse termo que ele é até bonzinho, né? Atrapalhada. E nós não podemos, então, isso não significa que nós não temos que ter postura, que nós não temos que tomar decisões, que nós não temos que, na hora da votação, votar certo, não. Mas que nós precisamos entender que na nossa caminhada, na nossa jornada, nós temos que ter cuidado, como cristão, para não acabarmos cedendo àquilo que está sendo lançado por aí. Certo? Em nome de Jesus. Bom, mas Paulo, então, ele tinha essa certeza, essa convicção, e ele se esforçava. E nós encontramos, lá em Deuteronômio 31:6, o seguinte, olha aqui, fala a Josué: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Olha aqui, para a gente prosseguir para o alvo, para você prosseguir para aquilo que você traçou para você, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida de estudante, na sua vida cristã, esforçai-vos. Não adianta. Paulo não pôde esmurecer, ele esforçou também. Nós encontramos também Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Meus queridos, preste atenção. Se o nosso alvo for Cristo, se você for um homem, uma mulher que entendeu esta palavra, está entendendo essa palavra, você não vai desanimar, você não vai ficar desfalecido em meio ao que estamos vivendo, mas você vai continuar prosseguindo, você vai continuar esforçando, você vai continuar com ânimo, você vai continuar sabendo que o Senhor é contigo, que o Senhor é conosco. Apesar de tudo, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Esforçai com dedicação, cada vez maior, confirmando o chamado da nossa fé, ao qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados a ser um povo que se esforça, a ser um povo que segue adiante, independentemente de qualquer coisa. Esforçar é não abandonar o foco, esforçar é caminhar, e muitas das vezes, queridos, nós somos rasos demais em tudo aquilo que vamos fazer. Sabe quando a gente faz por fazer? Eu vou fazer comida por fazer, eu vou arrumar a casa por arrumar, eu vou lá trabalhar porque eu preciso ir, eu vou lá na igreja porque eu vou. Raso, nós não podemos ser rasos, nós precisamos ser profundos, né? Águas que dão nos pés, nos joelhos, nós precisamos ter águas que realmente nos cobrem, água viva, né? Que correm do trono de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos rasos. Amado, se você está contente com o que você é como pai, tá bom assim. Eu vou te dizer uma coisa, você pode ser um pai muito melhor.
Se você está contente com a mãe que você pode ser uma mãe muito melhor. Se você está contente com o amigo que você pode ser um amigo muito melhor. Com o filho, a filha que você pode ser um filho muito melhor. Com o discípulo que você pode ser um discípulo muito melhor. Saia do raso. Caminhe, prossiga. Olha, quanto mais Paulo prosseguiu, mais ele foi alcançando. A prova é quantas cartas Paulo escreveu, quanto Paulo ensinou, quantos discípulos nos ensinaram. Por quê? Porque a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles entenderam que não era eles, mas era Ele. Eles entenderam que não era sobre eles, não era sobre os discípulos, mas era sobre Deus. E esse Deus é aquele que era o alvo. Esse Deus foi o qual eles perseguiram, eles prosseguiram, eles continuaram, eles se esforçaram para o anúncio das boas novas. E esse é o propósito de todos nós, esse é o propósito da nossa vida. Lembre, eu disse e repito nesta noite, nós temos as nossas vidas, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos compromissos, mas se você decidiu, preste atenção, se você decidiu caminhar com Cristo, Ele é o alvo, e diante desse alvo, não é sobre você, é sobre Ele. Você continue trabalhando, você continue buscando atingir as suas metas, você continue buscando o alvo, atingir o alvo, você saia do raso, você se conecte com Deus através das orações, através da leitura da palavra, você não desista porque a pandemia ainda não acabou, você não fique aí julgando porque está assim, porque está assado, não, mas você prossiga, porque tudo que nós fazemos tem Deus, tem que ter o Senhor na nossa meta, tem que ter o Senhor no nosso foco. Bom, meus queridos, esforçar então é não abandonar o foco. Nós somos rasos nas nossas percepções, somos rasos naquilo que até nós queremos para o nosso próprio trabalho, somos rasos. Então que você nessa noite saia do raso. Saiba que tem águas profundas para você, saiba que tem coisa melhor para você, saiba que você pode mudar através do Espírito Santo de Deus na tua vida, a sua situação e voltar o foco daquilo que você tem sido colocado no teu coração. Talvez foi colocado no seu coração, mas você ora está no foco, ora está fora dele, ora está no foco. Não dá para viver assim. Nós precisamos ter meta, nós precisamos ter consistência. Já tomou um mingau ralo? Mingau ralo, uma sopa rala. Tem locais que a sopa é mesmo meia rala, mas vamos pensar num mingau. A palavra mingau já diz tudo. Aí você toma um mingau que você põe só um pouquinho lá do produto, seja lá a maisena, seja lá o próprio fubá, e aí fica aquele mingau. É mingau ou não é? A gente fica meio que mingau na fé. Vamos usar essa palavra. E o Senhor não nos quer um mingau na fé, um mingau nos alvos da nossa vida, porque é ralo demais, pode ir para qualquer lugar, se espalha rapidinho, mas você e eu temos que ser consistente. Você tem consistência na sua vida? Você é consistente? Se você decidir assim, a partir de hoje eu não tomo mais Coca-Cola, você é consistente? A partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Você é consistente? A partir de hoje eu vou me manter firme, porque eu vou acordar cedo, vou fazer exercício. Consistência, alvo. Amados, nós às vezes defendemos muitas coisas, mas esquecemos do principal. Não que o Evangelho precisa de defesa, mas a defesa do Evangelho é a nossa entrega. Quando eu me entrego através do Evangelho, para o Evangelho, para que a palavra de Deus me transforme, eu estou defendendo o Evangelho, eu estou dizendo, eu creio, então eu não preciso ficar
defendendo Cristo daqui e dali. Ele não precisa, ele já está aqui. Ele é tudo na nossa vida, ele é o alvo, né? Não, então nós não precisamos dessa defesa, nós não precisamos passar por tudo isso. E nós então encontramos também em Filipenses, que Paulo escreve o seguinte: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo tinha tanta certeza do foco, Paulo tinha tanta certeza do alvo, que ele manda uma carta, né, para os filipenses, onde ele fala o seguinte, né? Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja mal alimentado, tendo muito ou tendo pouco. Olha o foco de Paulo, ele aprendeu, e olha que antes ele era alguém que era muito bem sucedido, e aí ele está dizendo aqui, o foco ele não perdeu apesar das circunstâncias. Tem uma psicanalista, Viviane Mosé, ela fala assim, né, ela fala o seguinte: o alvo da vida não é ser feliz, mas aprender a viver. Paulo aprendeu a viver. Nós precisamos aprender a viver com esse Cristo. Precisamos aprender a viver com esse alvo. Porque, independentemente de qualquer coisa, independentemente do que passamos, se estamos focados, nós sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é fiel para fazer infinitamente mais. A pandemia pode ter deixado o nosso foco travado, disperso. Acerte a lente, se levante, se esforce, retome para sair lá na frente vencedor. Temos um Deus que nos ajuda, pregamos sobre isso domingo. Não seja um perdedor da sua identidade, não seja um perdedor da sua eternidade. Busque o alvo, seja alguém que encara esse alvo, sabendo que nunca foi sobre nós. Eu vou chamar o Lucas, nunca foi sobre nós. Sabe, queridos, isso é muito sério para nós. Nós às vezes vivemos a vida como se fosse só nós, é o eu. Nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, egocentrismo, né? Mas não, a vida, nós estamos incluídos, mas não é sobre nós, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Nós cantamos porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Paulo teve essa convicção, esse foco na vida dele, é dEle, por Ele e para Ele que eu prossigo, é dEle, por Ele, para Ele que você trabalha, que você estuda, que você é discípulo, que você está na igreja, que você está aguardando a gente poder ter culto presencial. É por Ele, é dEle. Nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre o pastor, nunca foi sobre a igreja, mas é sobre Ele. E tem essa convicção na tua vida. Deixe o Senhor fazer de você nessa noite um vaso renovado, um vaso cheio do Espírito Santo, para que você entenda que nunca foi sobre Ele, sobre você, é sobre Ele. E por isso a gente tem um louvor muito lindo. Nós vamos tentar, né? E em nome de Jesus nós vamos conseguir. Ele começa falando assim. A música chama Nunca Foi Sobre Nós. E ela diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído?
Paulo escreve essa maravilha aqui, mostrando que nunca foi sobre nós, é por Ele. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem pelo que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem que pelo que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Tu és santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Aleluia. É tudo sobre Ele. O alvo, que o seu alvo, que o nosso alvo seja Ele, que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro da Igreja Metodista do Monte Alegre. Amados, Deus tem mostrado para nós coisas que nós nem imaginávamos. Nós nem imaginávamos, porque a primeira vez que nós tivemos um culto nessa igreja, foi falado que aqui seria um farol. E nós não temos dúvida do farol que o Senhor está transformando a Igreja Metodista do Monte Alegre. Mas lembre, enquanto você e eu pensarmos que é sobre nós não vamos prosseguir. Mas o dia que nós entendemos o que essa letra dessa música diz, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Aí você vai sair da sua clausura, você vai sair do raso, e você vai continuar firme, e você vai ser um vencedor, e você vai ser aquele que vai estar no culto presencial, adorando, mas não apenas sentado como um ouvinte, mas você vai ser um discípulo, você vai ser uma discípula, porque você entendeu que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Que você tenha essa convicção, que você guarde essa palavra no teu coração, que você se mantenha fiel, amados, que você se mantenha firme, sabendo que é tudo sobre Ele. Descubra isso essa semana. Descubra, desvenda o que ainda está enuviado. Foque, coloque o foco de volta. É tudo sobre Ele. Amém?
Que a graça do nosso Deus seja com a tua vida, seja com a tua família. Senhor, alcance os enfermos, alcance, Senhor, as famílias que estão enlutadas, alcance os órfãos, Senhor. Alcance, Senhor, a Igreja Metodista do Monte Alegre, alcance a tua vida para você demonstrar fidelidade, para você demonstrar ser discípulo do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre o teu trabalho, que as portas de trabalho possam ser abertas para você, que a tua saúde seja retomada e que você possa servir ao Senhor como alvo, sabendo que é tudo por Ele e para Ele. Deus abençoe, graça e paz.